Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aí mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós havíamos, estudado aí algumas operações com números inteiros. Nós vimos soma, subtração, multiplicação e divisão. E nas últimas aulas estávamos trabalhando um pouco com a potenciação, que era você multiplicar o número por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Nós vamos iniciar agora o entendimento de uma outra operação, porque assim, cada operação que nós trabalhamos tinha operação inversa. A operação inversa da soma era uma subtração, a operação inversa de uma multiplicação era uma divisão. E qual que é a multiplicação, a operação inversa da potenciação? Ela é chamada de radiciação, que são as raízes quadradas, entre outras, é que nós vamos trabalhar ao longo do tempo. Então, a ideia de uma raiz quadrada é fazer o inverso da potenciação. Enquanto que a potenciação você vai pegar o número e multiplicar por ele mesmo, várias vezes, na raiz você vai tentar descobrir qual número que foi multiplicado por ele mesmo para dar um certo valor. Então, por favor, peguem a apostila de vocês e abram na página 67, que fala sobre raízes quadradas de números inteiros. Tá? Então, já estou com a minha aberta aqui, na página 67, que fala sobre raiz quadrada de números inteiros. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, aqui, ó, primeira coisa, fala, né, o que é uma raiz quadrada. Em qual cálculo eu a utilizo? Então, vamos acompanhar uma situação abaixo colocada para a gente. A Bia quer decorar seu quarto quadrado. Então, ela tem um quarto no formato de um quadrado, com os lados iguais. E esse quadrado ele tem 16 metros quadrados de área. E ela deseja colocar um piso com partes quadradas, cujas medidas são de 1 metro por 1 metro. Ou seja, ela vai pegar lajotas grandes, de 1 metro por 1 metro, e vai colocar no chão, vai revestir todo o piso, do quarto dela. Ou seja, ela pretende colocar os 16 metros quadrados de piso com essas lajotas grandes aí de 1 metro por 1 metro. A questão é, qual é a medida do lado deste quarto? Porque eu sei que ele é um quadrado. Então, um lado vai ser igual ao outro. A questão é, qual que é o tamanho desse lado? Então, vamos lá. Já sabemos que a medida do lado do quarto, analisando quantos quadrados, vamos colocar no comprimento, são 4. Então, como cada lajota tem exatamente 1 metro quadrado, que ele é 1 por 1, e eu tenho 16 metros quadrados no total, eu conseguirei colocar 16 lajotas nesse piso. Tá? A ideia é que vai caber exatamente no piso ali 16 lajotas. Tanto a largura quanto o comprimento, uma vez que eles são iguais, terão 4 metros. Por quê? 4 metros a primeira fileira, mais 4 metros da segunda, mais 4 da terceira, mais 4 da quarta. Então são 4 metros de um lado e 4 metros de um outro. A ideia seria a seguinte: eu tenho um quarto, que ele tem um formato aí de um quadrado, certo? E eu vou colocar aqui 16 lajotas. Então a ideia é que eu consiga colocar 4 fileiras e 4 colunas, resultando um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lajotas, totalizando aí 16 metros quadrados. Então nós temos 4 metros no comprimento e 4 metros de largura, ou seja, 4 vezes 4, multiplicação de dois valores iguais, o 4 por ele mesmo, resulta em 16. Isso quer dizer que se eu fizer a operação inversa, que é uma raiz quadrada, vai dar 4. Tá? Então, toda vez que você pergunta assim, qual é a raiz quadrada de um número? O que está se perguntando é que número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valor. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? Em outras palavras, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Pensou aí? Isso mesmo, é o 3. Porque o 3, quando você multiplica por ele mesmo, 3 vezes 3, a resposta é 9. Mais uma vez, qual é a raiz quadrada de 25?
Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Já pensou? É isso mesmo, nós temos 5, porque 5 vezes 5 dá a resposta que nós precisamos, que é 25. Pondo a sequência aqui, ó, a raiz quadrada de um número inteiro não negativo é também um número inteiro não negativo. Então, as raízes quadradas de números positivos são também números positivos, que, quando elevados ao quadrado, dá o valor que nós temos dentro da raiz. Esse valor que está aqui dentro da raiz, no caso aqui o 49, ele recebe o nome de radicando. Então, a raiz é uma raiz quadrada, 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7, né, 7 ao quadrado, é exatamente igual a 49. Então, perceba que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Enquanto que na potenciação você vai multiplicar para saber o valor maior, na radiciação você quer saber que número que foi multiplicado para dar o número que você obteve de resposta. Então agora observe que, se você pegar aqui, ó, tanto o menos 7 quanto o mais 7 e elevar ao quadrado, a resposta vai ser a mesma. Por que isso? Porque menos 7 vezes menos 7, menos vezes menos dá mais, e 7 vezes 7, 49. E mais 7 vezes mais 7, mais com mais também dá mais, e 7 vezes 7 é 49. Por isso que não tem como você ter uma raiz quadrada negativa. Vamos supor, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de menos 25? Ah, se a raiz quadrada de 25 é 5, a de menos 25 vai ser menos 5. Não, por que não? Porque se eu pegar o menos 5 e multiplicar por ele mesmo, menos 5 vezes menos 5, vai dar menos 25? Não, por que não? Porque menos vezes menos daria mais. Então, nós não temos raízes quadradas de números negativos. Portanto, aqui, ó, qual seria a raiz quadrada de menos 49? Ela não existe, tá? No conjunto dos números inteiros, que é o que nós estamos trabalhando, nós não temos raízes possíveis para esse menos 49 que está indicado aqui. Né? A raiz quadrada de números inteiros negativos, pois qualquer número negativo, quando você eleva ele ao quadrado, lembra, base negativa. Se o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Então, não há nenhum valor inteiro que, quando você eleva ao quadrado, dá o valor que está pedindo aqui no radicando, que é o menos 49. Vou virar a página aqui, então virem comigo, por favor. Nós estamos agora na página 68. Nós temos alguns exercícios, né, que eu omiti a resposta aqui, né, para que vocês não se condicionem a dizer a resposta já de cara. Vocês pensem um pouquinho. Eu tenho menos 9 multiplicado por ele mesmo, por menos 9. Então, a ideia é que isso é uma potência. Ó. É o menos 9 elevado ao quadrado. E quanto que dá menos 9 elevado ao quadrado? Primeiro eu faço o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, e 9 vezes 9 dá 81. Tá, e se eu mudar o sinal da base, ao invés de uma base negativa, igual estava aqui, ó, menos 9 com menos 9, e se a base fosse positiva, mais 9 com mais 9? Bom, mais com mais também é mais, e 9 vezes 9 é 81. Quando você eleva a um expoente par, a resposta vai ser sempre positiva. Então, não faz diferença se a base for negativa ou se ela for positiva. Aí aqui na letra C, qual é o nome da operação inversa da potenciação? Bom, eu sei que o inverso da potenciação é você extrair uma raiz. O nome dessa operação não é raiz, o nome dela é radiciação. Esse é o nome da operação da raiz. Então, o processo de extração de uma raiz é a radiciação. Qual o número inteiro que ao quadrado dá mais 81? Ou seja, que número inteiro que quando eu multiplico por ele mesmo dá 81 positivo? Bom, eu tenho uma colinha logo ali em cima, que é o quê? Está aqui, ó. Ou seja, tanto o menos 9 quanto o mais 9, se eu multiplicar por ele mesmo,
a resposta vai ser mais 81. Agora, qual número inteiro eu elevo ele ao quadrado dá menos 81? Que número que multiplicado por ele mesmo dá menos 81? Daí, pensou? Não achou nenhum? Que bom, porque não existe nenhum. Porque toda vez que você pegar um número, elevar ele ao quadrado, pode ser positivo ou negativo, a resposta nunca vai ser negativa. Por isso é que não existe esse número. Na questão seguinte, então, a ideia é determinar a raiz quadrada desses números inteiros. Nós temos diversas estratégias para tentar fazer isso. Uma delas, tentativas e erros. Como assim? Se eu sei que esse número tem uma raiz exata, você começa a testar. Sei lá, pega números que você tem noção. Eu sei que 9 vezes 9, por exemplo, é 81. E está me pedindo aqui a raiz de 484. Então eu vou chutar valores que são maiores do que 9. 10 vezes 10, 11 vezes 11. Se eu começo a ver que está muito longe, eu começo a aumentar esses valores e vou cada vez mais alto. Tá? Mas uma sugestão, se você quer usar esse método da tentativa e erro e tentando até chegar lá, uma dica é você olhar para o último número. Como assim? O último número aqui é 4. Aí você procura entre os valores de 0 até 9, quais deles, quando você multiplica por ele mesmo, termina em 4. Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4. Então, o número terminado em 2 seria uma opção. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16, termina em 6. 5 vezes 5 é 25, que termina em 5. 6 vezes 6, 36, que termina em 6. 7 vezes 7, 49, que termina em 9. Opa, 8 vezes 8 é 64, também termina em 4. E 9 vezes 9, que é 81, termina em 1. Eu sabendo que terminou em 4, eu tenho as possibilidades dos números que terminam em 2, porque 2 vezes 2 é 4, ou números que finalizam com 8, porque 8 vezes 8 também termina em 4, que é o 64. Então essa é uma dica para que você use tentativa e erro. Vamos tentar? 12 vezes 12? Eu venho aqui, 12 vezes 12. Faça a multiplicação. Então 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, e aqui multiplicado por 1, repete 12. Vai dar 4, 4, 1. Na verdade está bem longe ainda. Então eu não vou tentar o 18, que terminaria em 8. Eu vou tentar um número ainda maior. Vou tentar, por exemplo, o 22. Vai que cola, né? Então, professor, por que você não tenta outros, tipo o 18, o 16, 17? Nós já analisamos de primeiro aqui que o número vai finalizar em 2 ou em 8. Então, eu vou tentar verificar o 22. Então, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 também dá 4, e aqui 2 vezes 2 vezes 2, tudo 4. Então, deu 4, 8, 4. Opa, fechou. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 484 é 22. Por quê? 22 vezes 22 dá 484. Eu vou testar mais um aqui. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, essa letra C aqui. Tá? As outras vocês vão tentar sozinhos, tá bom? Bom, eu tenho 2.209. Então, com certeza, é um número grande. Com certeza também vai ser um número maior do que 22. Porque 22 vezes 22 é só 484. Então, para chegar aqui a 2.209, eu com certeza terei que usar um valor bem maior. Mas vamos para aquela dica lá. Ó. O último número é 9. Quais são os números que, quando você multiplica por eles mesmos, terminam em 9? Bom, eu tenho o próprio 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o número que eu vou escolher pode terminar em 3. Qual é outro número que, multiplicado por ele mesmo, finaliza com 9? O 7. 7 vezes 7 é 49. Então, a resposta que eu estou buscando ou termina com 3 ou termina com 7. Tá? Vamos tentar valores altos dessa vez. Vou começar, por exemplo, tão alto, tentar o 53. Vamos ver se o 53 vai me ajudar ou não.
Tá? Então, lembrando que eu estou usando valores que terminam com esses dois aqui. Opa, passou. Isso quer dizer que 53 eu extrapolei, é um valor menor. Bom, se é menor, eu vou tentar o número antes, que finalize ou com 7 ou com 3. O número menor que esse que finaliza com 7 ou com 3 é 47. Vamos testar então, vai que dá certo. 47 vezes 47. Opa, é exatamente o que eu preciso, né? Raiz quadrada de 2.209 é que deu 2.209. Isso quer dizer que qual é a raiz quadrada desse número? 47. Por quê? 47 vezes 47 dá exatamente igual a 2.209. Então essa eu costumo chamar ela de tentativas e erros. Por quê? Eu vou tentando me aproximar, né, e chegar ao valor exato. Só que você não chuta totalmente aleatório. Você procura os valores coerentes para poder chutar. Tá bom? Tem outra tática? Tem. A tática que eu vou usar agora é a chamada tática da fatoração. Eu vou pegar esse número aqui, ó, por exemplo, 625, e vou dividi-lo, e vou dividindo ele até que ele chegue a valer 1. Mas eu vou dividir ele por quem? Eu vou dividir ele pelos números primos. Vixe, aí lascou. O que é número primo? Lembra que número primo é um número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Vixe, professor, mas não ajudou muita coisa. Vamos lembrar então quais são eles. Os números primos são o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11 e assim por diante. Né? Eles são infinitos. Qualquer número que está nessa lista aqui, ó, você só consegue dividir ele para obter o número inteiro por 1 ou por ele mesmo. O 5, por exemplo. O 5 dá para dividir por 1? Dá. Todo número é divisível por 1. Dá para dividir por ele mesmo? Dá para dividir por 5? Dá. 5 dividido por 5 é 1. Mas não tem nenhum outro número que você divida ele e dê uma resposta inteira. Assim como o 7, o 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Então você vai tentar dividir 625 por um desses números aqui. É interessante você lembrar das regrinhas de divisibilidade. Bom, para começar, um número só é divisível por 2 se ele é par. Ele só é par quando termina com um número par. E aqui, ó, esse número ele termina em 5. 5 não é par, então, consequentemente, esse número não é divisível por 2. Será que dá para dividir por 3? Para saber se o número é divisível por 3, eu somo todos os algarismos. E se esse número, por um acaso, for divisível por 3, o número grandão também é. Como assim? É o seguinte, ó. 6 mais 2 dá 8. E 8 mais 5 é 13. Aí você verifica. Será que o 13 é divisível por 3? Vixe, também não sei. Soma de novo. Não é 13? O 1 mais 3 dá quanto? 4. 4 é divisível por 3? Ah, agora com certeza não. Ou seja, esse número aqui também não é divisível por 3. Então, não deu por 2, não deu por 3, dá por 5. Como é que eu sei quando o número é divisível por 5? É só olhar para a tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Todos eles ou terminam em 5 ou terminam em 0. Então, quando um número termina num desses dois, ou em 5 ou em 0, é divisível por 5. Opa, aqui terminou em 5. Quer dizer que 625 é divisível por 5. Então, dividindo por 5, você pode fazer no cantinho aí, dá 125. Eu não preciso mais testar os números anteriores. Por quê? Se o de cima não foi, não é mais. Nenhum desses números que vem aqui na sequência serão divisíveis pelos números que ficaram para trás. Será sempre daqui para frente agora. Esse número é divisível por 5? Bom, ele termina em 5. Ah, então quer dizer que ele é, sim, divisível por 5. E 125 por 5 dá 25, que termina em 5. Então, ele é, de novo, divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5, que também é divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Opa, chegou a 1,
Acabou. Então agora eu quero uma raiz quadrada. Raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo é que dá a resposta. Então o que eu faço? Eu vou começar a tirar da raiz os números que se repetem. Como assim? Aqui eu formei um grupo com 5, ou seja, multiplicado por ele mesmo. Então o que eu faço? Eu pego esse grupo aqui, que é um grupo de 5, e tiro ele da raiz. Mas opa, tem mais gente aqui, ó. Tem mais um par, mais um grupo de 5. Então esse outro grupo aqui de 5 formou um par e também saiu. Sobrou alguém? Não. Ou seja, todo mundo saiu da raiz. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 625 é 5 vezes 5, que dá 25. Pronto, se você testar, você pegar aqui no cantinho, ó, vamos tirar a prova real. Opa, é verdade. 625, então a raiz quadrada de 625 é 25. Você pode usar qualquer estratégia nesse momento aqui, né? Você pode usar a fatoração ou a tentativa e erro, fica a seu cargo aí, né? A maneira como você achar mais tranquila de fazer, cada um escolhe a sua. Tente fazer as atividades, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica de como você extrai uma raiz quadrada, sendo o inverso de uma operação de potenciação. Você está buscando o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele radicando que está ali dentro, tá? Qualquer dúvida eu vou estar disponível no horário da aula de vocês pela manhã, né? E bons estudos. Valeu, galera. Até a próxima.